Olá, como foi seu dia hoje? Hoje eu quero compartilhar com você mais uma lição da série Famílias da Bíblia, do capítulo 12 de Gênesis, a partir do verso 10. Nós vemos a história de Abrão no Egito. Logo depois que Deus chamou Abrão para sair da família dele, da terra onde ele tinha crescido, para ir para o lugar onde Deus mostraria, ele saiu peregrinando junto com sua esposa, os servos e com Ló, seu sobrinho. E então, naquele tempo, a partir do verso 10 do capítulo 12 diz: naquele tempo houve em Canaã uma fome tão grande que Abrão foi morar por algum tempo no Egito. Quando ia chegando ao Egito, Abrão disse a Sarai, sua mulher: escute, você é uma mulher muito bonita. E quando os egípcios a virem, vão dizer: essa aí é a mulher dele. Por isso me matarão e deixarão que você viva. Diga então que você é minha irmã. Assim, por sua causa, eles me deixarão viver e me tratarão bem. Quando Abrão chegou ao Egito, os egípcios viram que Sarai, a sua mulher, era de fato muito bonita. Alguns altos funcionários do rei do Egito também a viram e contaram a ele como era linda aquela mulher. Por isso ela foi levada para o palácio do rei. Por causa dela, o rei tratou bem Abrão e lhe deu ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Mas por causa de Sarai, o Senhor Deus castigou o rei e a sua família com doenças horríveis. Por isso o rei mandou chamar Abrão e perguntou: por que você me fez uma coisa dessas? Por que não me disse que ela é sua mulher? Você disse que ela era sua irmã e por isso eu casei com ela. Portanto, aqui está sua mulher. Saia daqui com ela. Então o rei deu ordem e os seus guardas levaram Abrão para fora do Egito junto com a sua mulher e com todas as coisas que eram dele. Aqui nós vemos uma situação muito interessante. Deus chamou Abrão para uma missão muito importante, certo? Mas antes de cumprir essa missão, ele precisava aprender algumas lições sobre o próprio caráter dele. E nós vemos aqui um pouco do caráter dele, ou melhor, muito do caráter de Abrão, quando acontece, esse momento difícil. Havia um momento de uma grande fome. O Egito, como sempre, era um lugar de fartura por conta do rio Nilo. E Abrão vai para lá com sua família para poderem ter alimento, ter o sustento. E o que nós vemos? Um homem medroso. Um homem medroso que ficou com medo de morrer por causa da sua mulher. Ficou com medo que matassem ele para ficarem com sua mulher. Um homem inseguro. E o que acontece? O faraó, o rei, chega a casar com a mulher dele, achando que era irmã dele. E ele não fez nada para mudar isso. Quem fez algo para mudar essa situação foi Deus. Deus amaldiçoou o faraó e a família dele, de forma que eles ficassem doentes, até que o rei entendesse que a doença vinha por conta daquela situação. E isso nos ensina que até que eles foram expulsos, certo? Isso nos mostra que ele precisou ser moldado e trabalhado como homem. Esse é um dos momentos que revela um pouco sobre essa fragilidade na masculinidade de Abrão. Como ele precisava ainda ser provado por Deus para amadurecer como homem, para ser realmente um homem de família, um bom líder, porque ele tinha medo, ele teve medo de morrer, por conta da sua esposa. Ele deixou ela casar com outro. Pense que homem inseguro. E aí, muitas vezes a gente diz: nossa, Deus, como Deus vai me chamar para algo especial se eu sou uma pessoa assim tão insegura, se eu sou uma pessoa tão falha? Mas Deus chama os falhos para Ele nos moldar. A diferença é que Abrão obedeceu. Quando Deus chamou, ele foi, mesmo não sendo perfeito. E as situações da vida foram moldando esse homem, e essa foi uma das primeiras situações. E o que isso nos ensina sobre família? Que o homem precisa ser firme. E não só o homem, mas como filhos de Deus nós devemos crer nele.
Deus não tinha prometido para ele que abençoaria quem abençoasse Abraão e amaldiçoaria quem o amaldiçoasse? Ou seja, Deus prometeu que estava protegendo Abraão e Abraão, no primeiro momento que ele pôde, ele desconfiou de Deus. Então, ao invés de ele confiar que Deus estava no controle de tudo o que ele fez, ele contou uma mentira para se livrar da morte. Deus jamais ia deixar que matassem ele por causa da beleza da esposa dele. Mas ele se colocou numa situação difícil por conta disso, e Deus teve que ir lá e consertar a situação, de algum jeito, porque ele não estava tendo atitude de consertar. E às vezes é o que acontece na nossa vida. Por medo, por falta de confiança em Deus, a gente se mete em situações difíceis em relação à nossa vida, à nossa família, ao nosso casamento. E aí, em geral, acabamos sofrendo as consequências. Nesse caso aqui, Deus interviu para que ele não ficasse sem a mulher, porque a mulher já tinha casado com o rei, a esposa dele, e ele não tinha feito nada. Então Deus teve que intervir. Deus teve que livrar ele do próprio erro. Mas tem vezes que Deus não nos livra das consequências dos nossos erros, e nós precisamos lidar com elas, e aí é tarde demais. E tudo começou com uma falta de confiança em Deus, muitas vezes. Então precisamos ficar atentos para quantas vezes na nossa vida nós agimos como Abraão. Em meio a uma situação difícil, a gente se desespera. Em meio a uma situação difícil, a gente age errado. A gente não confia em Deus. A gente acha... Talvez você não ache que vai morrer, mas você pensa, eu não vou conseguir pagar as contas, então eu não vou entregar o dízimo, porque eu acho que esse mês está apertado, eu não vou conseguir pagar as contas. Então vou segurar aqui o dízimo, porque para não faltar, Ou eu vou sonegar um imposto, porque eu acho que vai faltar. Eu vou dar um jeitinho, eu vou fazer isso, porque eu acho que vai faltar dinheiro. Quando a gente acha que vai faltar dinheiro, a gente não está confiando em Deus. Ou quando a gente acha que tem que fazer algo, por exemplo, para segurar o nosso cônjuge, eu vou fazer isso porque senão eu vou perder meu marido, eu vou perder minha esposa. Quando a gente fica com medo, o medo só nos leva a tomar atitudes e decisões ruins. Abraão agiu por medo. Que nós possamos meditar sobre isso e pedir a Deus também a força dele, para que nós não nos rendamos ao medo. Faça essa oração comigo. Feche seus olhos, respire profundamente, relaxe e repita comigo. Senhor Deus, ajuda-me a aprender com essa lição de Abraão e a refletir também quantas vezes eu agi como ele, em que o medo foi mais forte do que a confiança no Senhor. O medo me fez tomar atitudes erradas, impensadas, e depois sofrer as consequências. Me guia para que o medo não seja mais algo que me leve a tomar decisões, mas que as decisões venham sempre baseadas na confiança no Senhor. A confiança que o Senhor está no controle da minha vida, no controle da minha vida financeira, no controle do meu relacionamento amoroso, no controle da saúde da minha família. Que em tudo eu possa confiar no Senhor e não tentar resolver as coisas com as minhas próprias mãos, com decisões erradas, com decisões pecaminosas, como Abraão fez. Talvez a princípio parecia bobo, foi uma solução boba que ele achou de princípio, que era dizer que sua mulher não era sua mulher, mas era sua irmã. Mas isso se transformou numa bola de neve, num problema tão grande. Eu sei que as minhas decisões não são as melhores e eu não quero que isso aconteça comigo. Eu não quero deixar que as minhas decisões se transformem em grandes problemas por causa da falta de fé. Ajuda-me, Senhor, a ter sabedoria no momento do aperto, no momento da dificuldade, para que eu não me deixe tomar decisões erradas, precipitadas, induzidas pelo medo, mas que as minhas decisões sejam guiadas pelo Senhor e principalmente sempre baseadas na confiança de que o Senhor está no controle da minha vida. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.